Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar com o final de semana especial. Já tivemos aí uma manhã agradável e agora a segunda parte do nosso dia e eu tenho certeza que o Senhor vai surpreender você que está hoje num sábado preocupado com as coisas do alto. A pessoa que se preocupa com as coisas do alto, inevitavelmente ela vai buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e a Bíblia garante que aquilo que falta, Deus há de acrescentar. Eu sou o pastor Carlos Silva, estou coordenando os Homens que Vencem aqui na cidade de São Paulo, mas lembrando que o trabalho Homens que Vencem, que é um braço da Igreja Internacional da Graça de Deus, ele está espalhado por todo o país e, por que não, todo mundo. Nós temos trabalho em muitos países, em muitos locais, e em todos eles tem um representante dos Homens que Vencem. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os homens lá de Manaus. Atenção, atenção Brasil, agora é um momento especial da palavra. De repente Deus vai falar alguma coisa com você, meu irmão. Então não muda de canal não, fica ligado, se alimente do alimento espiritual, o alimento que realmente dá vida e de repente é aquilo que você está precisando. Estão preparados? Diretor, já está no ponto? Palavra que eu dei para os homens que vencem lá de Manaus, terra abençoada, terra do Senhor. Coloca pra gente. O Davi estava onde? No lugar certo, na obediência. Essa é a parte da mensagem que eu quero compartilhar com vocês. O Senhor vai nos achar quando? Quando você, quando a gente estiver fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Quando você se encontrar na obediência, o Senhor vai te encontrar também. A obediência levou Davi a muito longe, meu irmão. Estava ali no escritório conversando com o ministro, ele estava falando, ele relembrou inclusive dessa passagem, mas ele não sabia que eu ia pregar isso, mas ele comentou, e comentou do José também, que foi o outro obediente. O outro que fez tudo certinho, soube guardar o coração. Quem guarda o coração é obediente. Se você não guardar o coração, daqui a pouco você vai ficar chateado comigo. Se você não guardar o coração, daqui a pouco você está chateado com a Igreja da Graça. Se você não guardar o coração, você vai deixar de ser obediente. Porque a obediência, a Bíblia Sagrada, ela ensina a gente a guardar o coração. Você tem que guardar. E o José foi um cara que soube guardar o coração. Ele não guardou raiva dos irmãos. E olha, falava ontem com a minha irmã, com a Débora, que a minha irmã mora aqui em Manaus, o meu cunhado William também, eles estão morando aqui. Eu conversava com a minha irmã ontem e eu estava falando exatamente isso. O José tinha tudo para ser um cara depressivo, com problemas emocionais terríveis. Ele tinha tudo para ser um cara que ia pensar em tirar a vida, porque os próprios irmãos se levantaram contra ele. Quando é um estranho se levantando contra, você já fica tentado. Imagina o próprio irmão, os próprios irmãos se levantando contra e ele ouvindo tudo aquilo naquela cova, vão matar, tem que morrer e não sei o que lá, os próprios irmãos de sangue falando isso. E o José, em todo momento eu imagino o José só guardando o coração, eu vou ser grande, eu vou ajudar minha família. Os irmãos tiraram ele da cova, venderam aos ismaelitas, que eram os comerciantes da época, que morra lá no Egito, ele ouvindo tudo isso. Olha que pressão psicológica. E ele chegou lá no Egito, Deus já preparou tudo, o Potifar o comprou, ele foi trabalhar, começou a prosperar na casa do Potifar. Potifar, visionário, viu que o homem era de Deus, viu que ele era diferente. Potifar viu que tudo que ele fazia era bem feito, promoveu o José, daí tem a situação da esposa. E ele foi preso injustamente, ficou lá no cárcere, lá ficou com o coração puro ainda. A cadeia já não é boa nem para o criminoso. Se você perguntar para o cara que é do crime, fala assim, você gosta de ser preso? Fala, eu não. Nem para o cara que gosta do crime, que está sendo enganado pelo crime, nem ele gosta da cadeia. Agora imagina a cadeia para o inocente. Se a cadeia é ruim até para o cara que pratica o crime, imagina para aquele que não cometeu. É horrível. Mas o José ficou triste na cadeia injusta? Não, ele ficou lá na obediência. Deus está fazendo a obra. A Bíblia fala, tudo coopera para o bem de quem? Não é de todo mundo, daqueles que amam a Deus. Então, se a pessoa ama a Deus, ela está entendendo que a obra está sendo feita, até naquele lugar injusto. Esse versículo, de vez em quando, a gente pega ele e sai rolando com ele no chão. Por quê? Como é que pode estar cooperando para o meu bem esse negócio que eu estou vivendo? Como é que pode estar cooperando para o meu bem essa dor que eu estou sentindo? Esse deserto que eu estou passando? Mas o José teve esse entendimento. Lá ele interpretou os 2 sonhos e ele ainda ficou lá. Mais um tempo ainda ele ficou lá sozinho.
fazendo tudo que tinha que ser feito. O cara que cuidava da cadeia foi tirar férias, eu acho, porque deixou tudo na mão do José. O José é um sentenciado, cuidando de tudo, a ponto do carcereiro-chefe nem fazer mais nada, ficou lá de boa, e ele fazendo tudo certinho, até que chegou o dia da exaltação dele. A obediência vai nos levar no lugar da nossa exaltação. Você vai sendo obediente, vai guardando, vai entendendo que tudo está cooperando e Deus está te conduzindo em triunfo no nome de Jesus. Daí o José, já que eu entrei na história do José, chegou lá governador do Egito. E ele foi atrás da esposa do Potifar para sentenciar ela, ou pelo menos para colocar ela no julgamento. Ele foi? Ele nem cita o nome, a gente não sabe nem o nome da esposa do homem. A Bíblia não fala nem o nome. Em nenhum momento José falou, agora eu vou fazer justiça contra aqueles que se levantaram contra mim. A primeira vai ser a esposa do Potifar, porque ela me acusou de um crime que eu não cometi. E ela foi injusta, agora eu vou colocar ela no tribunal. E ela vai sofrer as consequências da injustiça que ela cometeu. Não, ele nem pensou. Uma vez eu preparando uma mensagem da história do José, eu fiquei imaginando que Deus abençoou tanto José, foi tantas bênçãos, que ele se esqueceu de tudo em nome de Jesus. Deus vai te abençoar tanto que você vai esquecer de toda a maldade também. Olha, e foi um dia poderoso lá em Manaus. Quantos milagres! Deus me inspirou a orar pelos homens que estavam com problemas nas pernas, mas foi uma multidão mesmo ali à frente, entendeu? Testemunhando curas e mais curas e mais curas. Isso acontece não é porque foi o pastor Carlos, não. Isso acontece com todo aquele que prega a palavra de Deus, gerando a fé no coração das pessoas. Daí quando chega o momento da oração, a gente manda o mal embora e a gente colhe os testemunhos. Em todos os cultos dos homens que vencem tem o louvor, tem a palavra, que é o ensinamento, e tem a oração da fé, e depois a gente colhe os testemunhos. E é muito lindo, é muito forte. Você que está me assistindo, procure a Igreja da Graça mais perto de você. Pode acessar o nosso site, que é o On Grace, e ali você vai ter acesso a todos os nossos endereços. E amanhã, domingo, procure por uma Igreja da Graça mais perto de você. Atenção, Jundiaí, amanhã eu estarei atendendo todas as pessoas na Rangel Pestana 222, 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e também às 18 horas. Eu vou atender todos. Eu faço todas as reuniões. Me procure amanhã na Rangel Pestana 222, centrão da cidade de Jundiaí. E olha, sábado que vem eu te aguardo aqui. Receba uma bênção agora. Receba alegria agora, em o nome de Jesus. Forte abraço.